O livro da confiança, Padre Thomas de St. Laurent, capítulo 6, Frutos da confiança. Seção 1. A confiança glorifica a Deus. O melhor elogio que se possa fazer da confiança consiste em mostrar os seus frutos. Será o assunto deste último capítulo. Possam as considerações seguintes encorajar as almas inquietas e fazê-las vencer, enfim, a sua pusilanimidade, ensinando-as a praticar perfeitamente essa preciosa virtude. A confiança não evolui nas esferas mais modestas das virtudes morais. Ela se eleva de um salto até o trono do Eterno, até o próprio coração do Pai Celeste. Rende uma excelente homenagem às suas perfeições infinitas, à bondade, porque só dele espera o auxílio necessário, ao poder, porque despreza qualquer outra força que não seja a sua, à ciência, porque reconhece a sabedoria de sua intervenção soberana, à fidelidade, porque conta sem hesitações com a palavra divina. Participa, pois, essa virtude ao mesmo tempo do louvor e da adoração. Ora, nas diversas manifestações da vida religiosa, nenhum ato é mais elevado do que esses. São os atos sublimes que se ocupam no céu os espíritos bem-aventurados. Os serafins velam a face com as asas em presença do Altíssimo, e os coros angélicos lhe repetem enlevados a sua tríplice aclamação. A confiança resume numa luminosa e dulcíssima síntese as três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Por isso, o profeta, obumbrado pelo brilho dessa virtude, se sente incapaz de soprar a admiração e exclama com entusiasmo: bendito o homem que confia em Deus. Ao contrário, a alma sem confiança ultraja o Senhor, duvida da sua providência, da sua bondade e do seu amor. Vai procurar o amparo das criaturas, chega até por vezes em nossos dias a se entregar a práticas supersticiosas. A infeliz apoia-se sobre esteios frágeis que se quebrarão sob o seu peso e a ferirão cruelmente, e Deus irrita-se com tal ofensa. O quarto livro dos Reis conta que Ocosias, doente, mandou consultar os sacerdotes dos ídolos. Jeová se encolerizou, encarregou o profeta Elias de transmitir terríveis ameaças ao soberano. Não haverá um Deus em Israel para que consulteis Belzebu, o Deus de Acaron? Eis porque não vos levantareis mais do leito em que vos achais e sucumbireis irremessivelmente. O cristão que duvida da bondade divina e restringe as suas esperanças às criaturas não merecerá a mesma censura? Não se expõe a justo castigo? A providência não vela por acaso sobre ele para que lhe seja preciso dirigir-se loucamente a seres débeis e fracos, incapazes de lhe vir auxílio? Seção 2. Atrai sobre as almas favores excepcionais. Não deixeis que se perca a vossa confiança, diz o apóstolo São Paulo, pois ela merece uma grande recompensa. Essa virtude, com efeito, traz tão grande glória a Deus que atrai necessariamente para as almas favores excepcionais. O Senhor, por várias vezes, declarou nas Escrituras com que generosa magnificência trata os corações confiantes. Porque esperou em mim, eu o libertarei, eu o protegerei, porque reconheceu o meu nome, apelará para mim e eu o atenderei. Com ele ficarei em suas tribulações, delas o livrarei e o glorificarei. Que promessas pacificadoras na boca daquele que pune toda palavra inútil e condena a mais ligeira exageração. Assim, pois, e segundo o testemunho da própria verdade, a confiança afasta de nós todos os males. Porque escolhestes o Altíssimo como refúgio, o mal não chegará até vós, e de vós não se aproximarão os flagelos, pois ele ordenou aos seus anjos que vos guardassem em todos os caminhos. Eles vos carregarão nas mãos com receio de que tropeceis nas pedras. Podereis caminhar sobre o áspide e o basilisco. Calcareis aos pés o leão e o dragão. Dos males de que nos preserva a confiança, ponha-se em primeira linha o pecado. De resto, nada mais conforme a natureza das coisas. A alma confiante conhece o seu nada, como de todas as criaturas. É por isto
visto que não conta consigo mesma nem com os homens e põe em Deus toda a sua esperança, desconfia da própria miséria, pratica por conseguinte a verdadeira humildade. Ora, como sabeis, o orgulho é a fonte de todas as nossas faltas e o início da ruína. O Senhor afasta-se do soberbo, abandona-o à sua fraqueza e o deixa cair. A queda de São Pedro é disso um terrível exemplo. Nos desígnios misericordiosos da sua sabedoria, Deus permitirá talvez que a provação assalte por algum tempo a alma confiante. Nada, no entanto, a abalará. Ficará imóvel e firme, como a montanha de Sião. Conservará a alegria no fundo do coração e, apesar do rugido da tormenta, dormirá tranquila como a criança nos braços do Pai. Deixar-se-á levar ao termo feliz de sua jornada, pois Deus salva os que nele esperam. Esses são, porém, benefícios puramente negativos. Deus cumula com benefícios positivos o homem que nele confia. Ouvi com que ampla poesia o profeta expõe essa verdade. Feliz o homem que põe em Deus a sua confiança e de quem o Senhor é a esperança. Será semelhante a uma árvore transplantada para a borda da água e que enterra as raízes em solo úmido. Nada temerá a chegada da canícula. Suas folhas serão sempre verdes, não sofrerá no tempo da seca e jamais cessará de dar frutos. Para ressaltar, por impressionante contraste, a paz radiosa desse quadro, contemplai a sorte lamentável daquele que conta com as criaturas. Maldito o homem que no homem põe a sua confiança, que se apoia sobre a carne e cujo coração foge do Senhor. Será semelhante à tamargueira do deserto, ficará na aridez, em terra salgada e inabitável. Seção 3. A oração confiante tudo obtém. Enfim, e como uma das suas maiores prerrogativas, a confiança é sempre atendida, nunca será demasiado repeti-lo. A prece confiante obtém tudo. Com insistência muito acentuada, a Escritura recomenda-nos reanimar a nossa fé antes de apresentarmos a Deus nossas súplicas. Tudo o que pedirdes a Deus com fé na oração, vós o obtereis, declara o Mestre. O apóstolo São Tiago usa na mesma linguagem, quer que peçamos com fé, sem hesitar. Aquele que duvida assemelha-se à vaga inconstante do mar. Em disposições tais, é inútil pretender ser ouvido. Ora, de que fé tratam os trechos precedentes? Não é da fé habitual que o batismo infunde nas almas, mas sim de uma confiança especial que nos faz esperar firmemente a intervenção da providência em circunstâncias dadas. É o que diz explicitamente nosso Senhor no Evangelho. Seja qual for o objeto da vossa prece, credes que obtereis e isso vos será concedido. O Mestre não podia designar mais claramente a confiança. Podemos ter fé viva e duvidar, no entanto, que Deus queira acolher favoravelmente este ou aquele pedido nosso. Temos acaso a certeza, por exemplo, de que o objeto do nosso desejo convém ao bem verdadeiro da nossa vida? Hesitamos, pois, e essa simples hesitação, nota um teólogo, diminui a eficácia da oração. Em outras ocasiões, pelo contrário, a certeza íntima fortifica-se a ponto de repelir completamente toda dúvida ou hesitação. Estamos tão certos de sermos atendidos que já nos parece ter na mão a graça solicitada. Em atenção a uma confiança tão perfeita, escreve o padre Peste, Deus nos concede graças que sem isso não nos teria dado. Com efeito, o bem que lhe pedíamos não nos era necessário, ou então esse bem não realizava as condições precisas para que Deus, em virtude de suas promessas, se obrigasse a não dar. O mais das vezes, de resto, essa íntima certeza é obra da graça em nós. Por isso, conclui o autor, uma singela confiança em obter esta ou aquela bênção é uma espécie de promessa especial que Deus nos faz de nola conceder. Uma palavra de São Tomás resumirá esta curta digressão. A oração, diz o doutor Angélico, tira o seu merecimento da caridade, mas sua eficácia impetratória lhe vem da fé e da confiança.
Seção 4. Exemplos dos santos. Os santos rezavam com essa confiança e por isso Deus se mostrava a respeito deles de uma liberalidade infinita. O abade Sissoís, segundo narra a vida dos padres, rezava um dia por um dos seus discípulos que a violência da tentação tinha batido. Queirais ou não, dizia a Deus, não vos deixarei antes de o terdes curado. E a alma do pobre irmão recobrou a graça e a serenidade. Nosso Senhor dignou-se a revelar a Santa Gertrudes que a sua confiança fazia tal violência ao divino coração que ele era forçado a favorecê-la em tudo, e acrescentou que assim agindo satisfazia as exigências da sua bondade e do seu amor por ela. Uma amiga da santa orava desde algum tempo sem nada obter. O Salvador lhe disse: diferi a concessão do que me pedes, porque não confiais na minha bondade como a minha fiel Gertrudes. A ela nunca recusarei nada do que me pedir. Enfim, eis, segundo o testemunho do bem-aventurado Raimundo de Capua, seu confessor, como rezava Santa Catarina de Siena. Senhor, dizia, não me afastarei de junto de vossos pés, da vossa presença, enquanto a vossa bondade não me tiver concedido o que desejo, enquanto não vos aprouver fazer o que vos peço. Senhor, continuava, eu quero que me prometais a vida eterna para todos aqueles que amo. Depois, com uma audácia admirável, estendia a mão para o tabernáculo. Senhor, acrescentava, ponde a vossa mão na minha. Sim, dai-me uma prova de que me dareis o que vos peço. Que esses exemplos nos incitem a nos recolhermos no fundo da alma. Examinemos um pouco a consciência. Como um piedoso autor, dirijamos a nós mesmos a pergunta seguinte: teremos posto em nossas preces uma confiança total, um pouco desse absolutismo da criança que solicita da mãe o objeto que deseja? O absolutismo dos pobres mendigos que nos perseguem e que à força de importunação conseguem ser atendidos? Sobretudo, o absolutismo, ao mesmo tempo tão respeitoso e tão confiante dos santos em suas súplicas? Seção 5. Conclusão do trabalho. Uma conclusão resulta naturalmente, imperiosamente deste curto estudo. Almas cristãs, empregai todos os meios ao vosso alcance para adquirir a confiança. Meditai muito sobre o poder infinito de Deus, sobre o seu imenso amor, sobre a inviolável fidelidade com que ele cumpre suas promessas, sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fiqueis, porém, indefinidamente paradas na expectativa da reflexão, passai à ação, fazei frequentemente atos de confiança, e cada ação vossa vos sirva de ocasião para renová-los, e é, sobretudo, nas horas de dificuldades e de provação que os deveis multiplicar. Repetir com frequência a invocação tão tocante: coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Nosso Senhor dizia a uma alma privilegiada: basta a pequenina oração, confio em vós para me encantar o coração, porque nela se compreendem a confiança, a fé, o amor e a humildade. Não receeis exagerar a prática dessa virtude. Não se deve nunca temer, na suposição, todavia, de uma vida boa, não se deve nunca temer o exercer demasiadamente a virtude da confiança, pois assim como Deus, em razão de sua infinita veracidade, merece um crédito de alguma sorte infinito, assim também, em razão de seu poder, de sua bondade, da infalibilidade das suas promessas, perfeições estas que não são menos infinitas que a sua veracidade, ele merece confiança ilimitada. Não poupeis esforços. Os frutos da confiança são assaz preciosos para que valha a pena colhê-los. E se um dia vierdes a vos queixar de não terdes obtido as vantagens maravilhosas esperadas, eu vos responderei como São João Crisóstomo: dizeis, esperei e não fui atendido. Estranhas palavras, não blasfemeis as Escrituras. Não fostes atendido porque não confiastes como convinha, porque não esperastes o fim da prova, porque fostes pusilânime. A confiança consiste, sobretudo, em levantar o ânimo no sofrimento e no perigo, e elevar o coração para Deus.